Olá! Hoje vamos mergulhar num conceito que é absolutamente central na psicanálise, o conflito psíquico. A ideia, que vem de Freud, é que a nossa mente é como um campo de batalha, sabem? Está sempre a ser atravessada por tensões constantes. É uma luta que acontece dentro de cada um de nós e perceber como funciona é, sem dúvida, o primeiro passo para nos entendermos um pouco melhor. De certeza que sim. Aquela sensação de estar completamente dividido é universal. É o querer fazer uma coisa, mas ao mesmo tempo ouvir uma vozinha interior que diz para não o fazer. Ou então desejar algo que a realidade pura e dura simplesmente não permite. Bem, é exatamente isto a essência do conflito psíquico. E é um motor de muitas das nossas angústias e dificuldades. Então, para pôr isto em termos mais técnicos, ou conflito psíquico, é exatamente este choque de forças opostas dentro da nossa mente. Mas atenção, é importante perceber uma coisa. A psicanálise só se interessa por este conflito quando ele começa a causar sofrimento. Nem toda a tensão interna é um problema, claro que não. Mas quando se tornam aí os seus efeitos podem ser bem, bem reais. Ok, vamos então olhar para isto como uma espécie de batalha interna. Uma guerra que, quando fica por resolver, pode ter consequências bastante visíveis no nosso comportamento e no nosso bem-estar. E este é o ponto-chave. A tensão que não se resolve não desaparece por magia. Pelo contrário, ela encontra uma forma de se manifestar. Pode surgir como uma ansiedade que não se percebe de onde vem, comportamentos que se repetem sem controlo ou até mesmo sintomas físicos. É, no fundo, o sinal de alerta da nossa mente a dizer que há ali qualquer coisa que precisa de atenção. Muito bem, para percebermos a batalha, primeiro temos de conhecer os soldados. Na teoria psicanalítica, o nosso aparelho psíquico tem três jogadores principais e cada um tem os seus próprios interesses. Vamos lá conhecê-los. Primeiro, temos o id. Pensem no id como a nossa parte mais primitiva, mais instintiva. É pura pulsão. Quer satisfação imediata, opera segundo o princípio do prazer e não quer saber de regras, de lógica ou das consequências. É o quero agora. E no canto oposto, temos o superego. Este é o nosso juiz interno. É a voz da moralidade, das regras sociais, de todos os ideais que fomos absorvendo. O superego procura a perfeição e está sempre pronto a disparar o sentimento de culpa assim que as regras são quebradas. E depois, no meio deste caos todo, a tentar gerir a situação, está o ego. A grande função do ego é ser o mediador. Ele tenta satisfazer os desejos do id, mas de uma forma que seja realista e socialmente aceitável. E que, claro, não ofenda demasiado o superego. O ego funciona segundo o princípio da realidade. Este quadro resume tudo na perfeição, não é? De um lado, o id a gritar, eu quero agora. Do outro, o superego a responder, nem penses, isso é errado. E no meio, o pobre do ego a tentar desesperadamente negociar um acordo. A maior parte da nossa vida mental é, na verdade, esta negociação constante. E esta negociação acontece em várias frentes de batalha. A psicanálise identifica três tipos principais de conflito e vamos espreitá-los agora com alguns exemplos mais atuais. Este é o conflito clássico, o mais famoso talvez. Acontece quando os desejos inconscientes, as pulsões do id, batem de frente com as nossas regras internas mais severas, aquelas impostas pelo superego. O desejo por algo que é visto como proibido é o exemplo perfeito. E o resultado desta luta é quase sempre um mal-estar interior tremendo. A pessoa sente uma angústia enorme só de pensar em satisfazer aquele desejo, o que a leva a uma autocensura constante e a sentimentos de culpa que podem ser paralisantes. O segundo tipo de conflito dá-se quando o nosso desejo até é perfeitamente aceitável, mas é a realidade que nos põe barreiras. Queremos muito uma coisa, pode ser uma promoção, um bem material, mas simplesmente não conseguimos lá chegar por causa de obstáculos que não controlamos. A consequência mais óbvia aqui é a frustração. Mas, se o desejo for muito, muito intenso e a frustração se tornar insuportável, este conflito pode levar a pessoa a tentar contornar a realidade por meios, digamos, menos lícitos, como roubar para ter algo que não pode comprar. Este é talvez o conflito mais subtil e complexo. É a luta interna entre a pulsão de vida, o eros, que nos empurra para o prazer, para a criação, para a ligação, e a pulsão de morte, o thanatos, que é uma tendência para a repetição, para a destruição e para a autossabotagem. O exemplo aqui ilustra-o na perfeição. A alegria de uma conquista é logo atacada por um pensamento que a destrói. O resultado disto é um padrão super frustrante. A pessoa consegue algo que a deixa genuinamente feliz, mas logo a seguir vem uma força interna que a convence de que não é capaz ou que não merece. Acaba por sabotar a sua própria conquista, gerando um ciclo de sentimentos de incompetência.
Então a pergunta é, como é que o ego lida com toda esta ansiedade que os conflitos geram? Bem, ele usa um arsenal de táticas. São chamados mecanismos de defesa. Pensem neles como escudos psicológicos. Vamos ver como funcionam. Vamos analisar 3 dos mais comuns. Primeiro, o recalcamento. É basicamente pegar num desejo que não se aceita e empurrá-lo para as profundezas do inconsciente, para o esquecer. Depois, a racionalização. Arranjar desculpas muito lógicas para um comportamento, de modo a esconder o verdadeiro motivo por trás dele. E, por fim, a projeção, que vamos ver já a seguir. Este exemplo é perfeito para ilustrar a projeção. É quando pegamos num desejo ou num comportamento nosso que não aceitamos e o atribuímos a outra pessoa. Ao acusar o outro de ser coscovilheiro, a pessoa está, na verdade, a projetar, a lançar para fora uma característica que não consegue admitir como sua. E agora, um aviso muito importante. Estes mecanismos são úteis, claro. Ajudam a reduzir a ansiedade a curto prazo. Só que, se forem usados em excesso, tornam-se uma barreira. Impedem o autoconhecimento, porque nos mantêm distantes da verdade sobre os nossos próprios desejos e conflitos. E chegamos à grande questão. Para que serve analisar isso tudo? Qual é a recompensa de compreender esta batalha interna? A resposta é bastante direta. Autoconsciência. E com ela, a possibilidade de se tomar decisões mais livres e, quem sabe, mais saudáveis. Portanto, a ideia central é esta. O objetivo da psicanálise não é eliminar o sofrimento, isso seria impossível. É antes ajudar a dar-lhe um significado, a compreendê-lo. Ao reconhecer que o inconsciente nos influencia, que os sintomas têm uma mensagem e que os nossos desejos são o nosso motor, podemos começar a viver de uma forma mais consciente e mais inteira. E para terminar, deixo esta reflexão no ar. Que conflito interno, talvez um que nem se percebe bem, poderá estar a moldar a próxima decisão a ser tomada? Identificar estas tensões ajuda a compreender melhor os nossos impulsos e os nossos bloqueios. No fundo, ao tomar consciência da batalha, ganha-se a possibilidade de escolher um desfecho. Obrigado por terem acompanhado esta análise.